O senador Eduardo Girão descreveu da tribuna os horrores que vêm acontecendo no estado do Rio Grande do Norte e comparou com o domínio do crime organizado que ocorre também em seu estado, o Ceará. O senador questionou por que o Partido dos Trabalhadores se recusa a chamar os ataques de extrema violência pelos mesmos nomes que atribui aos fatos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. O senador questionou: eu vejo a governadora do seu estado, as pessoas ligadas ao PT, dizendo que não é mais... Agora não é mais... é vandalismo. E a gente fica sem entender... O que aconteceu aqui nesta casa em 8 de janeiro foi vandalismo, Por que é que muda a palavra de acordo com o governo que faz? Girão apontou que, embora senadores estejam apresentando pedidos de GLO e intervenção federal, a governadora petista se recusa a pedir ajuda. Ele questionou se a politicagem deve se sobrepor aos interesses da população. O senador ironizou a proposta de ajuda com policiais do estado do Ceará, apontando que se trata de mera politicagem, já que o seu estado não se encontra em melhor situação do que o Rio Grande do Norte. O senador apontou: é possível fazer um paralelo entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, estados nordestinos governados há muito tempo pelos petistas. Girão mostrou que as capitais dos dois estados estão entre as cidades mais violentas do mundo. Girão afirmou: eu queria dizer que nada disso é fruto do acaso. Tivemos acesso à ponta do iceberg na má gestão dos recursos públicos, que ficou evidenciada na gestão do PT naquela famigerada CPI da Covid, da qual eu fui titular. Foram bilhões de reais transferidos aos estados e municípios pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia. Vários escândalos de graves desvios vieram à tona, mas tiveram a sua apuração blindada por senadores da República que eram a maioria dos que estavam ali naquela comissão. Um dos mais vergonhosos foi o calote promovido pelo Consórcio Nordeste, formado por 9 governadores, a grande maioria, não é por acaso, do PT. O senador lembrou a necessidade de promover investigações isentas que possam avaliar o comportamento dos petistas. Ele disse: eu encerro dizendo que vivemos tempos muito difíceis. É preciso muita perseverança na busca pela verdade e pela justiça. Tudo aquilo que é indigno não se sustenta indefinitivamente e pode cair a qualquer momento. E olha, nós temos a obrigação aqui nesta casa de investigar o que precisar para que a verdade possa triunfar. Eu percebo que essa CPMI, que nós todos assinamos aqui, a maioria dos senadores, já são 37 os senadores que assinaram, não se chegou à maioria da casa ainda. Vai trazer muita coisa sobre narrativas que são impostas pelo grupo dominante do governo Lula à sociedade brasileira. Eduardo Girão ironizou o pavor demonstrado pelo governo Lula, dizendo: o engraçado é que aqueles que se dizem vítimas, aqueles que dizem que foram agredidos o governo Lula, não querem essa CPI, essa CPMI de jeito nenhum. Por quê? O engraçado é que entre aspas, é que querem que a investigação aconteça. É surreal o que a gente está vendo aqui, tem alguma coisa fora da caixa. Parlamentares denunciando que o governo está oferecendo 60 milhões, está oferecendo um orçamento secreto que o presidente Lula condenava durante a campanha e agora, de forma enviesada, bilhões de reais estariam sendo oferecidos a parlamentares para não assinar a CPI? Para retirar a assinatura? O senador apontou: parece que a barca está furada nesse governo, viu? Já em 3 meses. Sabe por quê? Porque quanto mais se retiram assinaturas, mais entram outras assinaturas. É a barca furada do PT. Isso é muito importante que a gente perceba. A água está entrando, mas a verdade vai triunfar.
A CPI, mencionada pelo senador, recusou-se a investigar os indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo Bolsonaro a estados e municípios, mas não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um acesso de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos jornais por impossibilidade de gerar renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, nessa sessão, senador Stevenson Valentim, senhoras senadoras, senhores senadores aqui presentes, funcionários dessa casa, assessores, especialmente os brasileiros que estão nos acompanhando agora, pelos rincões do Brasil, capital, interior do nosso amado país, através da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, toda esse competente sistema de comunicação aqui da casa. Eu subo essa tribuna hoje, nessa segunda-feira, presidente, porque o que está acontecendo no seu estado, no Ceará, já acontece, eu acredito que há um pouco mais de tempo. E não existe coincidência, nada é por acaso na vida. E a gente precisa aqui problematizar, juntar as peças para tentar efetivamente entender por que isso está acontecendo, para que não deixemos mais acontecer. Em primeiro lugar, minha solidariedade ao povo potiguar. Um povo amigo, irmão do cearense, e que está sofrendo muito com essa onda, eu posso dizer, de terror, senador Stevenson, porque eu vejo a governadora do seu estado, as pessoas ligadas aí ao PT, dizendo que não é terror, agora não é mais terrorismo, é vandalismo. E a gente fica sem entender. O que aconteceu aqui nessa casa em 8 de janeiro foi vandalismo, foi terrorismo. Por que muda a palavra de acordo com o governo que faz?
tanto o que aconteceu aqui, como o que aconteceu na Câmara, que nós vamos investigar através da CPMI, desses atos deploráveis que destruíram o patrimônio público, nós reprovamos e precisamos identificar os responsáveis. A mesma coisa é o que está acontecendo no nosso Nordeste. Dezenas de cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital Natal, estão enfrentando ainda nesses últimos dias uma sucessão de atentados com incêndio a ônibus e veículos, depredações a prédios públicos e estabelecimentos comerciais, resultando numa gravíssima crise de segurança pública que obrigou à suspensão dos serviços de educação, saúde e transporte à população. Essa onda de violência, ela é provocada por facções criminosas que reivindicam melhorias nas condições dos presídios. Dentre essas reivindicações estão as visitas íntimas. Quem não recebeu os vídeos que estão circulando lá de familiares dos detentos? Recebimentos de alimento externo também é outra reclamação. E permissão para, acredite se quiser, assistir programas de televisão. Eu não sei que acordo foi feito, senador Stevenson, antes da eleição, durante, lá, desse crime organizado com, eventualmente, o governo. É muito estranho o que está acontecendo no seu estado. E eu sei que o senhor fez o pedido e quero lhe parabenizar, assim como o senador Rogério Marinho, o senhor pediu para o governo federal, através do Ministério da Defesa, o envio de tropas do Exército, assim como pediu ao presidente dessa casa, senador Rodrigo Pacheco, que lhe atendeu prontamente, por um pedido de GLO, para que as Forças Armadas pudessem ajudar a acalmar a situação no seu estado, que a população está com medo, está trancada. O senador Rogério Marinho também reiterou o seu pedido e solicitou uma intervenção federal no estado. Estão cumprindo o papel de agentes públicos responsáveis aqui na Casa Revisora da República, senadores. Agora, a governadora do PT e o secretário nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça, acharam por bem não acionar as Forças Armadas. Por quê? Não querem dar o braço a torcer? É isso? A política vale mais do que acalmar a situação para a emergência que o Estado está vivendo? E aí vem aquela história, que é o sujo, senador Exalci. O sujo, você já ouviu aquele ditado? O sujo falando do mal lavado? Mas tem aqui um caso do sujo ajudando ao mal lavado, que é o Ceará e o Rio Grande do Norte. Optaram apenas pelo envio de contingentes da Força Nacional de Segurança e reforço com policiais militares do estado do Ceará. Como se o estado do Ceará tivesse as mil maravilhas com relação à segurança pública. Olha, toda atitude que é fundamentada na solidariedade é sempre positiva. Mas nesse caso específico, estamos diante de uma politicagem. Isso porque há muitos anos o Ceará, assim como o Rio Grande do Norte, governado pelos petistas, estão entre os estados mais violentos do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, que acompanha o número de homicídios por 100 mil habitantes. O nível máximo tolerado mundialmente é de 10 mortes por 100 mil habitantes. Mas nesses estados vizinhos, Rio Grande do Norte
e Ceará, os indicadores são sempre superiores a 4 vezes mais do que o tolerado, que se aproxima, senador Rogério Marinho, ao nível de guerra civil. Não podemos esquecer, senador Stevenson, que em 2019 os cearenses passaram por uma crise semelhante a essa vivida pelos nossos irmãos potiguares. E olha só que interessante, nas mesmas situações, porque o governo tinha acabado de ser reeleito, o governo do PT tinha acabado de ser reeleito, exatamente como está acontecendo agora. E necessitou, sim, de uma intervenção da Força Nacional para o restabelecimento da paz e da ordem. De lá para cá, a situação do Ceará só fez piorar no cotidiano de comunidades inteiras dominadas por facções criminosas. Toque de recolher, expulsão de famílias passou a ser a rotina nessas comunidades cearenses, não só na capital, tá? Em todo o interior do estado do Ceará, em muitas cidades, famílias precisam ser escoltadas para sair de casa, porque o crime organizado deu horas para que essas famílias saiam. Olha que nível de absurdo. Você tem que pedir autorização para o tráfico, lá no Ceará é comum isso, para entrar em certas comunidades. O tráfico tem que autorizar um cidadão de bem a entrar no seu bairro. Isso é normal? Será que ninguém vai se dignar com relação ao que está acontecendo? É uma injustificável complacência do governo estadual. Um governo que lá no Ceará, ao invés de investir na segurança pública, preferiu gastar em 8 anos mais de 1 bilhão, B de bola, de índio, 1 bilhão e 100 milhões de reais só com propaganda. Uma indecência. Apesar dessa situação crítica, o novo governo do PT, eleito agora em 2022, entre suas primeiras medidas, decidiu, sabe o quê? Aumentar o número de secretarias. Já não basta a politicagem de troca de favores, de cargo para cooptação política, eles aumentam as secretarias e, consequentemente, aumentam os impostos. Essa é a linha de ação de um governo que não tem compromisso com o cidadão, e sim com um projeto de poder, pelo poder. Aí vem a cobrança do ICMS reajustada sobre combustíveis, telecomunicação, energia elétrica, prejudicando toda a população que paga essa conta. Tudo por barganha política. É possível fazer um paralelo entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, estados nordestinos governados há muito tempo pelos petistas. Segundo o Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, que divulga anualmente um relatório das 50 cidades mais violentas do mundo. Olha só Fortaleza, onde eu nasci, a capital linda, especialíssima do Ceará, figura com o número 31, 31ª cidade mais violenta do mundo. E senador Rogério Marinho, senador Stevenson, Natal, outra capital belíssima, Terra do Sol. Natal figura coladinho com Fortaleza. Olha só a coincidência, e não é coincidência. Você tem Natal com uma taxa absurda de 63 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, está na 28ª colocação do mundo, a cidade mais violenta. Agora, o número do Rio Grande do Norte, agora, o Mossoró, que fica ali, curiosamente, entre Fortaleza e Natal, é a cidade mais violenta do Brasil na atualidade. Que é esse número, 63 homicídios por 100 mil habitantes. Sabe quem era no ano anterior? São João do Jaguaribe, lá no Ceará.
que tinha 224 assassinatos por 100 mil habitantes. Eu fui, senador Rogério Marinho, nesse final de semana, a São João do Jaguaribe. Fica ali cerca de 2h30, 3 horas, depois de Russas. Eu vi, sabe o quê? Eu nunca imaginei que ia encontrar isso. Uma cidade abandonada, fantasma, uma cidade fantasma. As pessoas com medo de falar, o comércio fechado, as casas fechadas, as pessoas indo embora da cidade, porque o poder público é omisso e deixou a bandidagem controlar a cidade. Cidade linda, rapaz. Linda. Esse é o retrato do Nordeste. Eu queria dizer que nada disso é fruto do acaso. Tivemos acesso à ponta do iceberg na má gestão dos recursos públicos, que ficou evidenciada na gestão do PT, naquela famigerada CPI da Covid, da qual eu fui titular. Foram bilhões de reais transferidos aos estados e municípios pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia. Vários escândalos de graves desvios vieram à tona, mas tiveram a sua apuração blindada por senadores da República, que era a maioria que estava ali naquela comissão. Um dos mais vergonhosos foi o calote da maconha, promovido pelo Consórcio Nordeste, formado por 9 governadores. A grande maioria não é por acaso do PT. Eu queria... a gente tem que entregar a verdade. E tem um fato que me deixa estarrecido, uma matéria do UOL, Notícias, ligada à Folha de São Paulo, que explica que ele mostra aqui pelo relatório, e olha que coisa impressionante. Será que existe coincidência nisso? Os 30 municípios com a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes. Sabe onde é que elas estão? Elas estão no Norte e no Nordeste. Eu vou dizer para vocês, das 30, 19 são do nosso Nordeste. 19 são do nosso Nordeste. Ceará e Rio Grande do Norte, pau a pau aqui disputando as cidades. Né? Você tem lá do Ceará, que era São João do Jaguaribe, a primeira. Rio Grande do Norte, o Marizal. Guaiúba, no Ceará. Rio Grande do Norte, Rodolfo Fernandes. Rio Grande do Norte, Extremós. Ceará, Chorozinho. Rio Grande do Norte, Japi, Tibau, Rio Grande do Norte, Ibicuitinga, Ceará, Itaitinga, Ceará, e sem falar aqui nas de Pernambuco, na Bahia, que se você somar, você tem aí 1/3, 2/3 dessas 30 cidades, quase 20 cidades, que são as mais violentas do Brasil, estão lá. Eu encerro dizendo que vivemos tempos muito difíceis. É preciso muita perseverança na busca pela verdade e pela justiça. Tudo aquilo que é indigno não se sustenta indefinitivamente e pode cair a qualquer momento. E olha, nós temos a obrigação aqui nessa casa, senador Estives, de investigar o que precisar para que a verdade possa triunfar. Eu percebo que essa CPMI, que nós todos assinamos aqui, a maioria dos senadores, já são 37 senadores que assinaram, não chegou a maioria da casa ainda, mas ela vai trazer muita coisa sobre narrativas que são impostas do grupo dominante, do governo Lula, para a sociedade brasileira.
Nós somos parlamentares que andamos em mercados, andamos em feiras, no comércio, e cada vez mais a população quer saber o que é que aconteceu no dia 8 de janeiro. E nós não podemos passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Quem errou, seja de direita, de esquerda, de infiltrado, nós temos que revelar a verdade. Não adianta o governo Lula decretar sigilo nas imagens e ver com narrativa de que já estão sendo investigados por órgãos públicos. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados têm a legitimidade, assim como aconteceu no Capitólio, que foi agredido. O Congresso Nacional de lá fez a investigação e está a verdade toda aparecendo agora. Imagens que não eram reveladas. Os deputados e senadores conseguiram. Nós temos que fazer isso aqui com o apoio de você, população brasileira, para que a gente possa punir os verdadeiros responsáveis, seja de que lado político e ideológico eles sejam, mas procurar também saber quem é inocente e saber prevalecer a justiça, porque preso político não cabe nesse país. Que a democracia seja sustentada por atitudes corajosas e ousadas de parlamentares. E o engraçado, senador Rogério Marinho, é que aqueles que se dizem vítimas, aqueles que se dizem que foram agredidos, que é o governo Lula, não quer essa CPI, essa CPMI de jeito nenhum. Por quê? O engraçado é que os aspas é que querem que a investigação aconteça. É surreal o que a gente está vendo aqui. Tem alguma coisa fora da caixa. Parlamentares denunciando que o governo está oferecendo 60 milhões, está oferecendo um orçamento secreto que o presidente Lula condenava durante a campanha e agora de forma enviesada. Bilhões de reais estariam sendo oferecidos a parlamentares para não assinar a CPI, para retirar a assinatura, mas parece que a barca está furada nesse governo, viu? Já. Em 3 meses, senador Estives. Sabe por quê? Porque quanto mais se retira a assinatura, mais entram outras assinaturas. É a barca furada do PT. Isso é muito importante que a gente perceba. A água está entrando, mas a verdade vai triunfar. Muito obrigado pela atenção, pela tolerância e uma boa semana a todos nós.